Há umas semanas atrás gravei um vídeo para ti sobre os critérios que devias ter em consideração quando vais pedir opinião a outras pessoas sobre um tema teu. Então, o que é que tu devias considerar sobre aquela pessoa antes de teres em conta a opinião que essa pessoa tem ou não. Se ainda não viste, podes ir lá espreitar. E então tem sido muito fixe. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês pelos comentários e as partilhas e as perguntas que têm enviado. E logo a seguir a fazer esse vídeo e a publicá-lo, eu recebi uma mensagem de uma das minhas seguidoras, muito obrigada pela mensagem, pela pergunta, precisamente a questionar sobre como é que se lida com os conflitos na família quando estás numa relação amorosa, e depois ela diz aqui, também tem aqui a mensagem, algumas dificuldades em mantermos uma relação saudável com os nossos pais, mesmo quando saímos de casa, como é que lidamos com isto tudo? Que dicas é que poderias dar sobre este tema? Eu pensei bastante, porque a mensagem dela já foi há algum tempo, pensei bastante sobre isto e foi muito importante e agradeço por isso, porque tem sido um tema recorrente que tem surgido nos últimos meses, talvez no último ano e meio, e que tenho pensado muito neste tema da influência que os pais têm na vida dos filhos quando eles já são adultos, quando eles já deveriam ser autónomos e tomar as suas decisões por si. Isto porquê? Porque como trabalho com muitas pessoas e de forma muito intensa sobre os objetivos delas, tenho sentido muito esse impacto e, de certa forma, a limitação que a opinião que os pais dos meus clientes têm às vezes na influência que têm na capacidade deles tomarem as decisões que precisam tomar nas suas vidas, seja, por exemplo, mudar para um outro trabalho que lhes dê mais prazer, descobrir o seu propósito de vida, mudarem de relação, saírem de um casamento que já não os realiza e até questões referentes à forma como eles educam os seus próprios filhos. Portanto, a influência que os avós ou que os pais têm sobre as decisões que os filhos tomam, mesmo quando eles já são adultos. E tenho percebido uma coisa que me tem preocupado bastante. A sensação que eu tenho é que às vezes os pais são os piores amigos dos filhos. Às vezes ouço coisas por parte dos meus clientes que fico chocada. Tipo, como é que uma mãe ou como é que um pai pode dizer isso a um filho? Chantagens mesmo emocionais de se tomares essa decisão, que é melhor para ti, toda a gente está a ver, eu vou fazer A, B ou C. E claro que eu sei que isto não são todas as pessoas, isto são os casos mais extremos, que penso que são mais raros, mas depois desses casos mais raros, há outros casos mais comuns em que os meus clientes, que são adultos, 30, 40, às vezes 50 anos, precisam tomar decisões na sua vida e não conseguem, com receio de desiludir os seus pais, com receio de não corresponder às expectativas que os pais têm, com receio da maneira como eles vão reagir a certas decisões que eles vão tomar nas suas vidas. Às vezes esses receios são fundados, ou seja, realmente já falaram com os pais sobre isso e os pais não reagiram efetivamente bem. Outras vezes nunca falaram e têm a expectativa terrífica de como é que vai correr a tal conversa em que eles vão partilhar com o pai que querem mudar de emprego, ou que querem divorciar-se ou o que fosse. Então tenho percebido este impacto e tem sido bastante preocupante para mim, porque felizmente venho de uma família que sempre me apoiou em tudo, não é? E que sempre me disse, Joana, se é o que tu quiseres, faz o que tu quiseres, mas aquilo que decidis fazer, espero bem que sejas a melhor. E então sempre foi neste sentido que fui criada e, portanto, acho que os meus pais não são um exemplo, porque são génios, na minha opinião. Bom, mas tirando essa parte, também houve alturas da minha evolução como ser humano, e não digo que tenha sido só na adolescência, mesmo já depois de ser adulta, em que eu tive que lutar com eles um bocadinho para eles perceberem que eu tenho a minha independência e que eu tenho as minhas decisões a tomar e que, obrigada, namastê pelas vossas opiniões, mas eu preciso de fazer isto por mim, à minha maneira, correndo o risco de me rasgar toda e de me arrepender, mas eu preciso de fazer isto por mim. Então, eu compreendo esta dificuldade que os meus clientes têm, porque eu já a vivi também, apesar dos meus pais serem génios, como eu disse, houve momentos em que nós não estávamos de acordo e que foi preciso eu lutar um bocadinho para dizer, então, mas calma aí, eu sou adulta e vou tomar esta decisão porque é assim que eu quero tomá-la e espero que lides bem com isso. E, felizmente, como eu disse, sempre aconteceu. Mas não é o mesmo que acontece com os meus clientes. Então tenho vindo a pensar muito sobre isto. E este vídeo é muito para os filhos. Este vídeo não é diretamente para os pais. Se tu és pai, não estou a falar para ti como pai. Se tu quiseres ouvir como pai e se calhar refletires um bocadinho sobre uma forma como estás a educar os teus filhos ou a lidar com eles, se eles já forem adultos, ótimo, fixe. Mas o meu objetivo deste vídeo é muito para falar para os filhos. Porque os filhos, quando são crianças, não têm grande opção. Eles têm que fazer aquilo que os pais lhes mandam. Mas quando são adultos, temos que começar a assumir a responsabilidade sobre os resultados da nossa vida. E às vezes o nosso próprio medo de falhar e de nos espalharmos ao comprido
para não assumirmos que esse é o nosso medo, nós projetamos esse medo nos nossos pais. Então, eles não querem que eu faça isto, minha mãe não concorda, meu pai acha mal. E então pomos neles a responsabilidade, descartamos um bocadinho a nós dessa responsabilidade, quando esses medos na verdade são nossos. Nós estamos a projetá-lo nos nossos pais. E então gostava de que refletisse um bocadinho sobre este tema que é. Estou aqui a ler também um livro, já li há uns tempos, mas li no telemóvel e eu adoro ter os livros aqui na mão para poder escrevinhar e fazer os meus rabiscos todos. E estou a reler aqui As Mulheres que Correm com Lobos. Se ainda não leste, recomendo que leias porque é um livro genial. Acho que há livros que têm magia e este livro acho que tem mesmo magia. E se sei que é Mulheres que Correm com Lobos, mas se és homem, recomendo que leias também. Eu faço esse trabalho quando estou a ler este livro. Sempre que vejo a palavra mulheres, eu troco para pessoas, porque acho que todos os ensinamentos que aqui estão são válidos para homens e mulheres e, portanto, recomendo mesmo que leias. E é um livro muito giro porque faz uma coisa que eu adoro, que é conta uma história, um conto popular, um mito, e depois explica-o como que, utilizando as personagens desse mito para funcionarem como metáforas ou representações das estruturas que nós temos na nossa psique. Então é uma história muito gira aqui que ela fala de uma rapariga, género Cinderela, Branca de Neve, o que for, em que a sua mãe está a morrer. Então uma jovem rapariga e a sua mãe está a morrer. E no leito da morte, a mãe pede para a sua filha, que é a personagem principal deste conto, se aproximar e partilha com ela uma bênção. Ela diz, eu vou morrer, mas quero que tu fiques com esta boneca. E então a mãe oferece uma última bênção à filha, que é uma boneca. E a boneca tem a função mágica de lhe dizer qual é o caminho certo, o que é a decisão certa para ela, qual é a resposta certa que ela deve dar, e de vez em quando a boneca também a ajuda em algumas peripécias. Então o que acontece ao longo dos anos? Ela tem a sua boneca e o pai dela, depois da mãe falecer, acaba por voltar a casar com a tal madrasta má, que tem 2 filhas que também são más, e elas querem matar a nossa personagem principal, a nossa jovem rapariga, e então mandam-na para o meio do mato para ir buscar fogo para aquecer a casa, e ela no meio do mato depara-se com a bruxa má, que a obriga a fazer uma data de trabalhos, e diz que se ela não fizer aqueles trabalhos que a mata e que a come e não sei o quê, e ela lá faz os trabalhos com a ajuda da bonequinha, e lá toma algumas decisões com a ajuda da bonequinha, e pronto, e depois a bruxa lá liberta lá depois de umas peripécias e deixa-a voltar para casa com o tal fogo para aquecer a casa, e quando ela chega a casa o fogo mata a madrasta e mata as irmãs e pronto, e a história acaba assim um bocado patatum. Bom, mas basicamente é interessante este conto, este mito, para descrever aqui um processo que acontece na nossa psique. E o que ela explica aqui no livro é muito interessante, porque o que ela diz é que o processo de crescimento de uma mulher passa por 9 fases. Mas a primeira fase, ela diz que é a morte da mãe boa demais. Então, se tu reparares, a história começa por aí. Começa com a mãe boa demais, a tal mãe protetora, a mãe que cuida, a mãe que faz tudo por nós, a mãe que não nos deixa correr riscos, que nos diz o que fazer e o que pensar. Essa mãe morre no início do conto. E quando a mãe morre, ela dá um presente, uma bênção à sua filha, que é uma boneca. E essa boneca representa, nesse conto, a intuição. Então o que está a acontecer metaforicamente nesta história é que no momento em que a mãe, boa demais, a primeira mãe, a mãe que cuida, que protege, etc., morre, a filha tem uma oportunidade de desenvolver a relação com esta boneca, que é a intuição. Ela tem a oportunidade de desenvolver em si mesma a capacidade de tomar as próprias decisões, de saber o que é que está certo, o que é que está errado, qual é o melhor caminho para si e o caminho que é menos positivo para si. E neste processo ela vai deparar-se com a bruxa má, que neste conto representa a mãe desafiadora, a mãe menos boa, a mãe que mostra os dentes, a mãe que a põe fora da zona de conforto, a mãe que a desafia a ser melhor, a mãe que a ameaça até. E então a autora, a Clarissa, utiliza este conto para explicar o processo de evolução que uma mulher deve ter. E que, mais uma vez, como te digo, eu sempre que vejo a palavra mulher substituo para pessoa, porque para homens e mulheres eu penso que o processo é semelhante, que é para tu conseguires evoluir como ser humano e conseguires efetivamente perceber quem tu és, o que é que tu queres, o que é que está certo para ti, tu tens que deixar morrer a mãe boa demais. Tu tens que fazer com que ela desapareça, tirá-la desse trono para conseguires ligar-te, conectar-te com uma parte de ti, que é a parte da tua intuição, que te diz realmente aquilo que tu deves fazer. E nesse processo de evolução, tu vais ser desafiado por uma mãe mais desafiante, que é a própria vida, não é? Que é os desafios que a vida nos traz e que as coisas pelas quais vamos ter que passar.
E um outro exemplo que a autora dá é muito interessante, que é um bocadinho o que acontece com as lobas, não é? As mães lobas, quando têm lobinhos, bebés, o que elas fazem de início é protegê-los, é mantê-los dentro da toca, não os deixam sair, vão caçar e depois trazem comida para eles. E isto é o que a mãe boa demais faz no início. Mas depois, a mãe loba tem que ensinar os lobinhos, que já são um bocadinho maiores, a caçar. Tem que começar a dizer-lhes para eles saírem da toca. E o que ela explica no livro, e é muito interessante esta metáfora, é que quando a mãe loba faz isso aos lobinhos, quando começa a desafiá-los para ensiná-los a caçar, ela deixa de ser tão boazinha. É nesse momento que a mãe loba começa a mostrar os dentes aos lobinhos, começa a assustá-los, começa a empurrá-los, começa a ser um pouquinho mazinha para os lobos, para os ajudar a sobreviver. Porquê? Porque se eles não aprenderem a caçar, eles vão morrer. E ela não quer que isso aconteça. Só que o que é que acontece com os nossos pais? E é engraçado porque o Daniel gravou um vídeo, e nós temos falado muito sobre isto nos últimos tempos, e ele gravou um vídeo aqui há pouco tempo sobre como é que devemos educar os nossos filhos. E uma das coisas que o Daniel disse no vídeo, que eu adoro, é: os pais têm duas funções. A primeira função, no início da vida da criança, é ensinar a criança o que pensar. É dizer o que é que ela tem que pensar, o que é que está certo, o que é que está errado, o que é que ela deve fazer, o que é que ela não pode fazer, o que é que é educado, o que é que não é educado, o que é que socialmente é aceito, o que é que não é aceito. Então, nos primeiros anos, a criança tem que ser ensinada dessa maneira. Mas depois, há um momento em que os pais têm que passar a deixar de ser lobos protetores, lobos bons demais, para passar a ser lobos desafiantes. E nesse momento é o momento em que os pais têm que começar a ensinar os filhos a pensar. Em vez de lhes dizer, pensa isto, eles devem começar a ensinar os filhos a: o que é que tu achas? Pensa tu sobre esse assunto. Só que o que acontece é que os nossos pais não fazem muito bem esta transição, não é? Ou seja, os nossos pais têm uma certa tendência de, no início, educam-nos de uma maneira que é: tu faz assim, e continuam a fazer isso ao longo da nossa vida sempre. E tudo bem, eles são os pais, não é para eles que eu estou a falar. Lembras-te? Eu estou a falar para ti, que és filho. Então, se os nossos pais têm esta tendência de serem sempre pais e mães boas demais, e educarem-nos e protegerem-nos e dizerem-nos o que pensar, então nós, como filhos, temos que ter o papel de rasgar com isso e dizer: amigo, não, já não és tu que estás nesse papel, eu tenho a minha própria mãe boa demais cá dentro, eu é que vou-me proteger a partir de agora, eu é que vou cometer os meus erros, eu é que vou socorrer-me, eu é que vou desenrascar-me. E então parte um bocadinho de nós isto, este papel de tirar estas pessoas da responsabilidade de tomar conta de nós e de sermos nós a tomar conta de nós. Porque repara, no início, quando nós nascemos, nós temos nós, como seres humanos, temos que sobreviver e temos o instinto de pertença. Então, uma das coisas que nós fazemos quando nascemos e começamos a perceber que existe um mundo à nossa volta é hiper-identificarmos com esse mundo para sobrevivermos. Se nós identificarmos com esse mundo vai gostar de nós, logo vai proteger-nos, logo nós vamos sobreviver. Então nós tendemos inicialmente no início da nossa vida a ser iguais aos nossos pais, a terem opiniões iguais aos nossos pais. Mas depois na adolescência isso começa a mudar um pouco e nós começamos a não querer ter opiniões iguais aos nossos pais, não é? E queremos ter opiniões iguais aos nossos colegas e aos ídolos da televisão. Só que depois nunca chegamos a aprender a ter as nossas opiniões, as nossas próprias opiniões, a pensar por nós, o que é que nós precisamos para nós, o que é que está certo para nós. E é esse processo que tem que acontecer. E para mim é bastante preocupante ter pessoas que me procuram que aos 30, 40, 50 anos ainda não estão a tomar as decisões que são melhores para si, porque estão preocupados com a opinião de outra pessoa que já não é elas, que já nem sequer tem impacto na vida delas. E isso limita-as de se tornarem cada vez mais elas próprias. Se nós pensarmos que o processo que nós temos que fazer ao longo da vida é o processo de individuação, tal como Jung nos sugeria, não é? Individuação quer dizer tornar-te mais cada vez tu próprio, cada vez mais o teu próprio indivíduo na tua totalidade. Então, nesse caso, nesse sentido, nós temos que nos desidentificar das pessoas que nos criaram e que mantêm uma relação connosco, de nos dizer o que pensar, em vez de nos darem a liberdade de nós aprendermos a pensar por nós. Então, hoje o vídeo é para os filhos, é para ti que és filho e que sentes que a relação com os teus pais está limitada de alguma forma. Tenho que te dizer, não é a relação com os teus pais que está limitada de nenhuma forma, não é a opinião deles que te está limitada de nenhuma forma, és tu. A tua projeção que fazes na opinião que eles têm. Há uma parte de ti que acredita no que eles acreditam. Então é sobre essa parte que tu tens que trabalhar. E tens que desenvolver em ti a tua bonequinha. Ou seja, tirares os teus pais da responsabilidade de tomarem conta de ti e desenvolveres em ti a tua intuição, a tua capacidade de tomar decisões e, outra coisa, a humildade
de saberes que vais falhar e que te vais espalhar ao comprido, porque isso é ser adulto. Ser adulto é saber que eu vou tomar esta decisão e eu posso me rasgar todo. E vai acontecer provavelmente algumas vezes, mas isso é o que todas as pessoas adultas estão a fazer na vida real. Elas tomam decisões sabendo que há uma possibilidade disto não correr bem. Então esta é a reflexão que tenho para ti. Não tenho nenhum exercício em particular para partilhar contigo. Gostava mesmo que ouvisses isto, se for preciso ouvisses mais do que uma vez, porque a responsabilidade pelos teus resultados é tua e tu é suposto estás a viver a vida que tu queres viver e não a vida que outras pessoas querem que tu vivas, e não é a responsabilidade delas mudarem de ideias e, portanto, não percas energia a convencê-las que a opção que tu queres para ti está certa. Perde energia a convencer-te a ti que a opção que tu queres para ti é certa e age sobre isso. Ok? Muito obrigada por me ouvir. Já sabes que podes deixar aqui os teus comentários, eu vou responder a todos. E se quiseres mandar alguma mensagem com uma pergunta, quem sabe o próximo vídeo pode ser sobre a tua pergunta. Já sabes que se tiveres algum amigo que está mesmo a precisar de ouvir alguma destas coisas, se ele falou contigo sobre os pais e isto e aquilo e o outro, manda para ele este vídeo, pode ser que o ajudes. E olha, vemo-nos em breve. Visita o meu site em www.joanareias.com. Vemo-nos em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau!